estar aqui. É a segunda vez. Tive a primeira vez aqui participando de Dalmadad, onde Deus fez grandes maravilhas aqui neste lugar. E agora, com essa festividade linda, cenáculo da fé, círculo de oração, daqui a pouco vai completar os 50 anos na presença do Senhor. Eu declaro que tem história de vida, né? 48 anos, não são 48 dias. Quero agradecer a nossa irmã Thelma, que nos fez o convite, a toda a equipe, né, do ciclo de oração. E é muito bom estar participando com vocês dessa festividade. Pastor, por essa liberdade. Eu estou me sentindo em casa, né? Tantas irmãs abençoadas, homens e mulheres de Deus. E é muito bom estar aqui. Abra comigo as vossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Eu confesso para os irmãos que dentro de 16 anos de ministério aproximadamente, eu corri muito desta passagem. Mas o Senhor, Ele nos direcionou a este momento como este hoje. E não teve como correr. E assim a palavra do Senhor está nesta noite falando aos nossos corações. Carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: e em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Podes aceitar em nome de Jesus. O tema dessa festividade: a minha graça te basta. A minha bondade te sustenta. A minha presença te dá forças. Quando olhamos para esta carta, vimos aqui o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, declarando a excelência das revelações, mas também demonstrando o seu momento de fraqueza. Ele prefigura-se esse momento de fraqueza
deste espinho é uma fraqueza que é produzida através de uma adversidade. Da mesma forma que o apóstolo lhe traz revelações, ele se declara, por um pouco de tempo ele poderia se gloriar, e por um tempo também ele dá este espinho, e este espinho causava fraqueza, e da mesma forma o poder de Cristo o aperfeiçoava. Assim nós vimos isso tudo por amor a Cristo. E em Filipenses capítulo 4, no verso 13, nós vimos dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vimos ele também dizer: aprendi a contentar-me. Em todas as coisas eu estou instruído. Parecia um homem parecido, comparado ao apóstolo Paulo, mas não era. Era o próprio apóstolo Paulo dizendo aos filipenses. Vimos ele também na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 30, ele referindo do fato de se gloriar. Se ele se gloriasse, ele gloriaria através da sua fraqueza. Nós vimos o apóstolo Paulo, o homem de Tarso, um dia encontrando com o Senhor. Parecia um homem perfeito, um homem já pronto para o ministério, pois ele era um hebreu, um ministro de Cristo. Então, agora instruído da lei, um homem preparado para executar a missão que Deus a tinha. Mas nós vimos um homem perfeito se tornando dependente do Senhor, altamente capacitado, mas o Senhor o tornando o submisso, vinculado, conectado, ligado a uma vida de sofrimento, a uma vida de angústia, de tribulação, porque para isso foi chamado, para sofrer por amor do Evangelho. Mas este mesmo declara-se as suas aflições, as suas tribulações, no capítulo 11 da carta aos Coríntios. Nós vimos ele trazendo uma palavra de conforto aos Romanos, no capítulo 1, quando ele diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Ele diz: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem a fome, nem o perigo, nem espada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O mesmo homem, ele escreve também no capítulo 18, dizendo: porque para mim estou certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que há de ser revelada, em que nós há de ser revelado. Era um homem convicto, era um homem certo, era um homem que estava sempre disposto a sofrer por amor ao Evangelho. E nessas revelações da qual o apóstolo diz: eu tive revelações, o Senhor me elevou, o Senhor me colocou. Amados, existem pessoas que se deixam ser elevado o seu sentimento para um sentimento de soberba, de orgulho, só porque
as revelações com a dependência do Senhor. A dependência, um homem com uma mulher, quando ela se coloca na dependência do Senhor, ela tem que reconhecer que nada é de si próprio, tudo vem de Deus. Tudo emana do céu. Porque a dor, o sofrimento que causou no apóstolo Paulo é uma dor que foi proferida por este espinho. E então nós vimos assim dizer a palavra, que não era para maltratá-lo, não era para rebaixá-lo, não era para humilhá-lo, mas era para aperfeiçoá-lo. E na introdução dessa mensagem nessa noite, eu quero chamar a tua atenção para as aflições do tempo presente. Não é para te afastar da presença do Senhor, não é para te jogar no mundo lá fora, não é para enfraquecer a tua fé, não é para que você deixe de buscar mais ao Senhor, não é para você viver distante da presença de Deus, mas é para te aprimorar, é para te lapidar, é para trazer um ornamento para sobre a sua vida, é para completar aquilo que está causando deficiência na sua vida. Então ele diz os mistérios que Deus havia de revelar, as excelências, os lugares, a intimidade da qual ele foi colocado com Deus, a intimidade com Deus. Ele pôde ouvir palavras inefáveis, palavras indescritíveis, que não são capazes de descrever, mas porém encantadoras. Ele pôde ouvir palavras que ao homem não é lícito falar. Aí eu fico a imaginar palavras que ao homem não é lícito falar. Momentos de revelações, de intimidade, momentos em que nós nos aproximamos de Deus e Deus se revela a nós. Não é lícito ao homem dizer. Isso nos traz o quê? Um sentido de particularidade, o sentido de que há particularidade com Deus que não devemos compartilhar, não devemos divulgar, porque é um relacionamento entre você e o Senhor. É um passo que o Senhor deu para com o apóstolo, único, próprio, individual. Coisas que precisamos entender na nossa caminhada cristã. Situações, momentos em que estamos com o Senhor. O Senhor, Ele traz para nós, irmãos, um momento de oração. Com o Senhor nos diz: se quando você orar, você entra para o teu quarto e fecha a porta e fala com o teu pai em secreto, porque o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Há uma popularidade muito grande que eu tenho que expressar, que eu tenho sempre que compartilhar às pessoas a minha vida, aquilo que eu ouço, aquilo que eu tenho em Deus, aquilo que o Senhor falou a meu respeito. Se é para todos verem, se é para todos ouvirem, o Senhor vai falar em meio à multidão. Mas se o Senhor falou com você, meu irmão, não tem secreto com Deus. É particularidade. E o apóstolo Paulo está dizendo, expressando isso: não convém que eu venha me gloriar, não posso expressar, porque às vezes expressamos muito aquilo que não deve ser expressado, falamos muito daquilo que não deve ser falado. Há lugares em Deus que somente você vai viver, há palavras que somente você precisa escutar. E ele declara que foi colocado
Isto é um espinho na carne, para você não esquecer que ela está ali. É um mensageiro de Satanás, como diz o apóstolo. É algo que vem sobre ele para trazer uma vida afligida. É algo que vem sobre ele com um problema insolúvel, uma necessidade de que Deus não atendeu, uma causa que o Senhor não pôde responder. Quando ele fala, ele expressa, ele entende-se que é algo por ordem maligna que traz e tira a sua paz, produz uma aflição como tal, trazendo um desequilíbrio na sua vida, uma falta de tranquilidade. Nesse aspecto, o apóstolo ele traz para nós que seria algo perturbador, algo que não poderia ser removido, por mais que por 3 vezes orou ao Senhor e Deus não o atendeu. Porque quando, irmãos, estamos em campanha, em propósito, nós determinamos, nós repreendemos, nós expulsamos todo o mal, tudo aquilo que gera o mal em nossas vidas. Mas existem coisas como o espinho de Paulo. Ele orou por 3 vezes e o Senhor não o atendeu. O que acontece conosco quando nós oramos e o Senhor não responde? O que acontece conosco quando apresentamos uma causa diante do Senhor e o Senhor não responde, não atende? Nós declaramos que o Senhor nos esqueceu, nós nos declaramos que estamos em pecado, nós admitimos que aquilo vem para provar a nossa fé. Qual é o sentimento que temos quando oramos e nada acontece? Ou vem alguém para você e diz: você está orando, irmão? Você já orou? Irmão, o que está acontecendo com você que você ainda está nessa situação? Você só pode estar cometendo algum pecado porque ainda Deus não te atendeu? Qual é o sentimento que vem ao teu coração? Porque assim às vezes nos encontramos diante do Senhor, sem resposta em meio às nossas necessidades não respondidas. Parece que o céu está em crise conosco. Lá, show de cantar. Parece que o céu não quer nos ouvir. Mas Paulo era um homem de intimidade com o Senhor. Paulo era um homem que ele falava e o Senhor ouvia. Ele manifestava o nome do Senhor Jesus e Jesus operava sinais e maravilhas. Com tudo isso ele pediu: Senhor, desvia de mim este sofrimento, desvia de mim esta
anunciar para mim e para você. Às vezes esquecemos de dizer: Senhor, que não seja a minha vontade, mas que seja a tua. Aprendemos uma fé salvífica, uma fé que nos leva a conquistar. Aprendemos uma fé que cura, que liberta. Aprendemos uma fé de autodeterminação, que nós levantamos as mãos e profetizamos e a vitória vem. Aprendemos uma fé na nossa vida diária, mas a fé que o apóstolo está nos ensinando nesta noite é a fé que supera, é a fé que sobrepõe, é a fé que no momento de adversidade somente você tem que suportar. Estou falando de algo que eu tenho vivenciado. Qual é a sua fraqueza no momento de adversidade? Qual é o teu momento de fraqueza? O espinho de Paulo gerou nele uma fraqueza, porque este é o intuito daquele espinho. 2019, descobri um problema de saúde incurável que me causava muita dor. E eu recorri a vários médicos para me ver ser curada daquele mal. Não aceitava aquele mal na minha vida. Orei, jejuei, busquei, pedi oração para todos os lados, mas ainda não tinha resposta. 2019 e 2020 foi os piores anos da minha vida, que eu tive que sucumbir a tratamentos medicamentosos. E ali eu descobri a minha fraqueza. Enquanto toda a história de vida eu me considerei uma mulher muito forte, uma mulher com uma capacidade de resiliência muito forte, uma mulher que sempre estava de pé em meio a tantas coisas. Eu estava agora sem atender os outros convites. Eu não queria atender essa gente, revoltada com a situação, sentindo dor, tomando medicamento. E eu falava com o Senhor: Senhor, eu não vou atender os convites enquanto eu não ser curada dessa enfermidade. Passei por uma cirurgia, 2 cirurgias, já entrei pela 3ª cirurgia e a dor continua lá. Sabe por quê? Porque às vezes nós precisamos de conviver com a nossa fraqueza para saber de onde nos Senhor. Que quem opera é o Senhor, que quem faz é o Senhor, quem manifesta é o Senhor. Por muitas vezes, saindo de casa com terríveis dores, eu falava: Senhor, como eu vou pregar a tua palavra? E somente o céu ficava em silêncio ao meu favor. Sabe por quê, meu irmão? Porque precisamos identificar aonde está a nossa fraqueza. A nossa fraqueza está em ser forte demais, em ser capazes demais, em ser superiores demais a tudo e qualquer coisa. Mas existem algumas coisas que o Senhor permite chegar até nós para nos limitar. Se limitar. Não ser super-homens e super-mulheres. Foi isso que aquele espinho estava produzindo na vida do apóstolo Paulo. Produzindo fraqueza, produzindo um momento em que ele olhava para ele e disse: mas por quê? Por que disso? Mas somente o Senhor estava em silêncio com ele, dizendo: aquieta a tua alma. Essa palavra não foi do apóstolo, essa palavra foi do Senhor. Foi a resposta de Deus para a vida dele: a minha graça te basta, a minha bondade te basta. Você não precisa de resposta, você precisa de graça. Você não precisa de nada mais, mas você precisa de graça.
dá a Ele a capacidade, o poder de superar as aflições. Essa é a nova vontade. E às vezes isso identifica comigo e com você. Entendemos a graça como algo salvífico, mas não entendemos a graça como algo que nos dá poder para suportar, que nos dá poder para superar, que nos coloca no lugar de renovo espiritual.
você.